Eu acredito que estamos no tempo de preparação para o governo do Anticristo. Lembrando Nossa Senhora de La Salette, que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado. Em 19 de setembro de 1846 a Virgem Maria apareceu em La Salette, França, para Maximino Giraldi, 11 anos, e Melanie Mariel, 15 anos. Maria especialmente veio advertir a humanidade por causa do abuso do santo nome de Jesus, e outras blasfêmias, e por trabalhar no domingo. Mas ela também descreveu claramente o fim dos tempos, como está escrito no livro do Apocalipse, e Maria fala sobre a corrupção da igreja também. Maria apareceu revestida com uma luz brilhante, um chale de rosas multicoloridas e um grande crucifixo no peito. Ela derramava muitas lágrimas, disse Nossa Senhora de La Salette. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Paris será queimada, e Marselha engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios, e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia. E pedirá minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará aos seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Um precursor do Anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, único Salvador do mundo, derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus, para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda a espécie de flagelos, além da peste e da fome, que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do Anticristo, cujo objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes, essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude de idade. A natureza exige vingança por causa dos homens, e estremece de pavor, na espera do que deve acontecer à terra emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra, vos que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vos próprios. Tremei, pois Deus vos entregará ao seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e os seus demônios. Durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente. E o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Dará gritos aterrorizadores, fará prodígios, alimentar-se-á só de impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam como ele, outros demônios encarnados, serão filhos do mal.
Aos 12 anos eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará, senão, uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos, e horríveis tremores de terra, que engolirão montanhas e cidades. Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo. Os demônios do ar, junto com o Anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares. E os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade, o Evangelho será pregado por toda parte, todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Eu dirijo um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo por assim dizer nos meus braços, que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ride e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão, com a força de Deus, os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos, pela virtude do Espírito Santo, e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes. Pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir, se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo, vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o Rei dos Reis das Trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo ser o Salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá. E a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso, para sempre, com todos os seus, nos despenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Depois da aparição, uma fonte de água surgiu próximo ao local onde Maria aparecera. Muitos milagres começaram a acontecer quando as pessoas bebiam daquela água ou colocavam-na sobre os enfermos. Muitos milagres também começaram a ocorrer quando as pessoas rezavam suplicando a intercessão de Maria. Em razão de todos esses milagres, o Papa Pio IX aprovou a devoção a Nossa Senhora de La Salette. Um seminarista francês, M. Martin, não conseguia se inclinar sobre a perna esquerda sem ser acometida por dor excruciante. Isso tornava-lhe difícil conseguir o que se esperava dele e, por esta razão,
O bispo não iria lhe conferir ordens menores até que estivesse completamente curado. Ele começou uma novena a Nossa Senhora de La Salette. Em seguida, seu diretor espiritual lhe deu um copo de água proveniente da fonte milagrosa às 6 da tarde. Por volta de 19, ele estava completamente curado, andando, subindo e descendo escadas e correndo por toda parte. Este milagre causou uma enorme impressão em todo o seminário. Em seguida, as calamidades que Maria havia predito em La Salette começaram a acontecer. Em 1846, sobreveio a fome da batata. 1 milhão de pessoas morreram de fome na Europa a partir da escassez de trigo e milho. Uvas francesas foram afetadas por uma doença. Quando todas essas coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a retornar à Santa Missa e a fechar os seus negócios no dia do Senhor. Até certo ponto, também as blasfêmias começaram a diminuir. O que vou dizer-vos agora não ficará sempre em segredo, podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência. E o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. Maria perguntou às crianças se faziam bem as suas orações e elas responderam: não muito bem, minha senhora. Esta pergunta deve ser feita a cada um de nós. É difícil rezar, e ainda mais difícil, rezar bem. Nossa Senhora quer que façamos nossas orações com o coração, muita fé, e lentamente. Siamo venuti, oh Madre cara, da ogni parte della terra. Ti portiamo le nostre pene, con le gioie e le speranze.